Deus, o divino e o divórcio. É desafiador, né? Hoje em dia nós vemos muitas pessoas nas igrejas, nos templos, seja qualquer for o caminho espiritual, que as pessoas condenam, né, o divórcio, porque nós não nos casamos para nos separar, nós não formamos uma família para de repente no meio do caminho, né, a gente jogar uma pedra e tudo desmoronar, né, tudo ir a morro abaixo, né? E realmente nós não fazemos isso, eu não fiz isso, né? Eu não me casei já pensando no momento em que eu ia me divorciar, ninguém casa pensando nisso. Só que essa visão, essa ideia de que tem que ser para todo sempre, de que precisa ser, eu não tô aqui, um parênteses, falando que, se você não quer, mete o pé mesmo e vai seguir sua vida, aquela coisa que dizem hoje em dia, não. Pelo contrário, eu sou a favor dos dois, ambos juntos, darem as mãos, reverem as suas diferenças, as suas incompatibilidades, para seguirem juntos até o final dessa vida, o final da estrada, o final dessa jornada de vida. Só que, fecha parênteses, né? Essa decisão é dos dois, né? Os dois precisam estar conectados. E onde entra Deus nisso tudo, né? Porque eu, por exemplo, eu me recriminava muito, eu me fechava muito nessa ideia bem assim engessada de que aconteça o que acontecer, né? A pessoa pode me maltratar, mas foi alguma coisa que eu fiz de errado e que quando eu fizer certo, né, Deus vai iluminar, os caminhos vão se abrir, a pessoa do dia pra noite vai acordar outra e vai dar tudo certo, mas eu é que tenho que fazer. Mas não, né? Nós precisamos olhar para isso. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, por ter passado pelo processo, por ter estudado, por ter ampliado a minha visão e por ter entendido muitas coisas, ok? Bom, pra quem não me conhece, se você caiu aqui de paraquedas, né, de repente esse vídeo surgiu pra você, eu me chamo Ana Almeida e eu sou terapeuta de mulheres, isso. Eu ajudo as mulheres a se libertarem de onde elas estão, das amarras que colocaram nelas. Sabe aquela capa de Mulher Maravilha? Então, eu ajudo elas a tirarem essa capa, né, de Mulher Maravilha e a serem elas mesmas de maneira feminina e leve, tá? Como que eu faço isso? Através da análise, né, da terapia, através, né, trazemos para a terapia a interpretação dos sonhos, o que torna a terapia muito mais personalizada, porque o inconsciente, um caminho para o inconsciente pessoal e coletivo é através dos sonhos. Só que eles precisam ser interpretados da maneira correta, né? Onde traga leveza, onde traga suporte para essa mulher, não colocando medo, tá? É um ponto que eu vou comentar lá na frente. Então, se você se interessa por esse assunto, vamos lá. Muito bem, eu acreditava, né, como eu falei no começo do vídeo, que o casamento todos os casamentos seriam para até o final, né, até o último respiro de vida. Ok, eu ainda acredito nisso, eu ainda quero isso, eu ainda penso nisso. Só que, por exemplo, eu me casei muito jovem, né? Eu namorei a pessoa, eu encontrei essa pessoa nos meus 15 anos de idade, né? Dos 15 aos 20, ali eu mudei muitas coisas, mas eu sei que eu precisava amadurecer muito mais, né? E ao longo desse caminho, dessa jornada, é o seguinte, são duas pessoas, são dois pontos de vista, são dois livre-arbítrio, tá? Então, não adianta você ficar ali insistindo em algo, sofrendo, se autoflagelando até por conta de alguém que tá do seu lado por obrigação, por conta de alguém que tá do seu lado por sabe? Entende? Por alguém que não tá na mesma sintonia. Tudo bem, se casou lá atrás, né? Se juntaram, seguiram a mesma jornada lá atrás, só que às vezes chega um ponto que essa incompatibilidade de vibração, de frequência, de olhar para a vida e o que eu quero da vida, né? No começo, quem já assistiu algum vídeo meu ou sabe um pouco da minha história, no começo da minha jornada de vida, eu era uma pessoa muito gananciosa, tá? Vamos usar essa palavra. Eu não me engrandeço com relação a isso. Por quê? Porque a ganância, ela é uma coisa onde a pessoa ela se coloca em situações que ela vai sem muito olhar para os outros, sem muito perceber se os outros estão sendo impactados ou não,
Sabe aquela pessoa que meio que, se ela tiver oportunidade, ela passa por cima dos outros para que ela tenha sucesso de alguma maneira? Eu nunca fiz isso, tá? Mas eu me vejo nesse lugar de que eu tinha, assim, muita capacidade de fazer isso. Não fiz, graças a Deus, mas, enfim. Só que, hoje em dia, eu me tornei uma pessoa ambiciosa. E o que é isso? É onde eu tenho a ambição, eu tenho a coragem, eu tenho a vontade, porém, eu tenho princípios e valores. Eu não vou tocar nas coisas que são das outras pessoas. Eu não vou fazer uma coisa que me beneficie somente. Pra mim, hoje, a Ana de hoje precisa ter um ganha-ganha. Por exemplo, eu tô aqui doando o quê? A minha energia, o meu conhecimento, né? E você, o que você pode fazer pra me ajudar? Indicar esse vídeo, curtir esse vídeo, sabe? Falar sobre esse assunto, enfim, né? Se você tocar isso, se Deus tocar seu coração, compartilha aí com uma amiga que pode ser importante pra ela, enfim. É esse tipo de situação. A ambição é diferente da ganância, né? Que eu antigamente me via muito nesse lugar de ganância. E aí, o que a gente faz? A gente atrai aquilo que a gente é e não aquilo que a gente quer. Então, seguinte, quem eu atraí? Uma pessoa que estava na mesma vibração. E conforme a gente vai mudando, conforme a gente vai se modificando, a gente vai se desconectando, tá? Da mesma pessoa, da pessoa. Ok, mas e aí? Por exemplo, se essa pessoa quisesse ser modificada internamente, se essa pessoa quisesse crescer e evoluir internamente, ela poderia? Poderia? Nada impede. Ou melhor, a única coisa que impede, a única pessoa que pode impedir o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, somos nós mesmos. Por quê? Porque a gente precisa ter um ego forte. E eu até ficava, né, pensando, mas como assim um ego forte? Um ego forte é aquele que passa por transformações. Ele vai ser, né, nós somos cortados, nós somos assadas, nós somos, assim, passamos por transformações, né? Isso é da psicologia analítica junguiana profunda, onde Jung, né, o desbravador aí, o professor, né, o primeiro que surgiu com isso, ele percebeu que os escritos alquímicos do passado eram semelhantes aos nossos processos internos, né? Onde às vezes a gente sente vergonha, e o que dá na vergonha? Às vezes a gente sente aqui, né, o rosto queimando, às vezes a gente sente raiva, a gente sente o quê? O estômago queimando. Então é uma coisa do fogo, né, que é a calcinátil, mas aí é um assunto profundo, tá? É para outro vídeo. Mas voltando aqui ao assunto, quando a gente não consegue atravessar esses sentimentos, né? Porque o que manda na nossa vida muito é o sentimento, mas não é esse sentimento mesquinho de que hoje te adoro, amanhã te odeio. Não, não é isso, não é essa emoçãozinha, ficar emocionadinha. Inclusive, eu fui na reunião da minha filha essa semana e a professora estava falando, né, que as crianças são muito assim. Num dia as amiguinhas não são mais amigas, e no outro dia elas já são best friends forever. Então, assim, não é esse tipo de relação que eu tô falando. Eu tô falando daquela coisa que a gente se impõe. Não, o que é que eu quero da minha vida? Eu quero a verdade, né? Eu quero sempre a verdade. Será que a gente quer mesmo a verdade? Será? Por quê? Porque muitas vezes essa verdade vai vir como um remédio amargo de tomar. Doído, sabe? Ruim. Não vai ser gostosinho, não vai ser legal, né? A injeção, por exemplo, quando a gente passa mal e tem que tomar uma injeção, nossa, quem me conhece sabe que eu não gosto de tomar injeção, de jeito nenhum. Eu prefiro remédios, gotinhas, de preferência. Só que às vezes a gente precisa tomar injeção, né? Dependendo da gravidade. Eu tive a minha filha de cesárea, eu precisei tomar uma injeção aqui nas costas, né? Aquela que deixa a nossa parte de baixo aqui adormecida, enfim. E onde entra o divino nisso, né? O divino, ele entra de uma maneira, ele não vai interferir no nosso livre-arbítrio. Por exemplo, se você quer continuar no relacionamento e a outra pessoa não quer mais continuar no relacionamento, né? Por diversos fatores, enfim, o divino, ele não vai forçar essa pessoa a ficar. Ele não vai, o divino, Deus, ele não vai, os seres de luz, os mestres, né, queira dar os nomes que você queira, ele não vai colocar uma arma na cabeça dessa pessoa e falar, você vai ficar nesse relacionamento porque vai ser bom pra você.
Não, o divino não quebra. É uma das leis universais. Nós temos escolhas. A lei de causa e efeito, que está no Kaibalho, que está na Bíblia. Gente, está na Bíblia. A gente vai colher aquilo que a gente plantar. Isso em todos os aspectos. Não é só no trabalho. Ah, se eu trabalhar demais, eu vou ganhar demais. Não, calma. Quais são as emoções que eu tô tendo? Quais são os pensamentos que eu tô tendo? Eu tô olhando para dentro de mim? Eu tô olhando para o que me motiva? Ou eu tô fazendo as coisas assim, porque os outros fazem? Ah, a vida é um checklist, então eu preciso namorar, depois eu preciso casar, depois eu preciso ter um filho, depois eu preciso ter um segundo filho, aí eu preciso ter sucesso no campo profissional, aí depois eu preciso. Será que você precisa tanto disso? Será que é realmente isso que te faz feliz? O que os outros colocam no Instagram? A viagem para Maldivas? Será que isso está preenchendo a sua alma? Outro dia eu ouvi uma coisa que eu achei muito interessante. O que realmente é nosso? O que realmente é nosso? Essa casa? Essa mesa? Esses livros aqui atrás? Não. Esse corpo? Não. Não é. Por quê? Porque esse corpo um dia ele tem prazo de validade. Ele vai ficar aqui, nessa 3D. O que vai acontecer? O que vai desenvolver? O que vai subir, evoluir? Enfim, é a minha alma. Tudo o que pode ser tirado da gente não é nosso. Olha que profunda essa frase. E como é que tá a tua conexão com Deus? A primeira conexão que a gente tem que ter profundamente é com Deus, é com o divino, é com os seres de luz, é com o espiritual. Porque é isso que mantém a gente de pé. Outro dia eu ouvi numa aula, alguma coisa da professora Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, ela falou o seguinte, por exemplo, se você tem uma mesa, eu acho que já dei esse exemplo em outro vídeo, se você tem uma mesa e aí você tem um vaso, e esse vaso tem linhas pendurando ele no teto, o apoio dele é o teto, né? E você tem uma mesa ali embaixo, se você corta um pé dessa mesa, e essa mesa, né, fica bamba, essa mesa vai ter ali o desnível, né? E se esse pé é cortado, essa mesa tem esse desnível, o vaso fica intacto. O que é o vaso? O vaso é a nossa alma. Então, independente se o seu marido foi embora, foi tirado de você, se ele escolheu isso porque ele tem um livre-arbítrio, mesmo que ele esteja sendo manipulado, mesmo que ele esteja... Aliás, se ele está sendo manipulado, ele é uma pessoa fraca. Ele tem um ego fraco. Independente se seja por outra mulher, se seja por, sei lá, seres, né, trevosos, o ser maligno da igreja, né, enfim, qualquer coisa que seja. Se ele está sendo manipulado pela mídia, pela aparência, né, para ser bem visto diante dos outros, se ele está se deixando manipular, é porque ele tem um ego fraco. E tá tudo bem, é desenvolvimento dele. A gente precisa tomar a humildade de entender que só a nossa vida nos interessa. Isso é uma linha muito tênue, tá? Porque assim, você quer um companheiro, você tem um companheiro, mas esse negócio de só a minha vida interessa, então eu vou fazer só o que eu quero, só o que me der na telha? Não, porque isso é irresponsabilidade, isso é criancice. A gente precisa se desenvolver e crescer, fazer acordos. Olha, eu gosto disso, eu busco na minha vida isso e isso. Ok pra você? O que você busca na sua vida? Qual é o seu objetivo de vida? Você quer estar lá com 50, 60, 70 anos e o que você quer pra sua vida? Você quer olhar pra trás e quer ver o quê? Quais vão ser as árvores? Quais vão ser as flores que você vai plantar nesse meio do caminho? É a verdade, igualdade, amizade? Só que tudo tem limite. Eu ouvi agora há pouco numa aula de uma professora minha, né, da Camila, terapeuta, né? E ela falou o seguinte, a gente precisa perceber para onde a gente está indo. Quais são as pessoas que querem a nossa companhia? E se a pessoa não quiser a nossa companhia, não seja a salvadora. Não seja aquela que quer amarrar a pessoa e falar assim, você está indo para o abismo, mas você não vai porque eu vou te salvar. Amarra a pessoa e carrega junto. Não dá, não pode. Você está gastando muito da sua própria energia e você tá, né, porque você, para amarrar outra pessoa, catar e levar e puxar, você está gastando muito da sua energia. E Deus não quer isso.
Deus, Jesus, gente, Jesus. O Mestre Supremo, Deus encarnado aqui nesse planeta. Ele não salvou todo mundo, ele não curou todo mundo que cruzou o caminho dele. Ele cruzava com certas pessoas e as pessoas queriam, quando elas falavam, eu quero a cura, eu estou aqui porque eu quero. Né? E às vezes ele testava as pessoas, inclusive. Como aquela mulher que ele fala que ele chama ela de cachorrinho, né? Que tem lá a passagem, eu não me recordo onde, mas me veio aqui na memória agora. Ele fala que ele não ia desperdiçar, né, o pão ali, algo assim, com os cachorrinhos. E a mulher fala, não, mas os cachorrinhos eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus servos. Então existem testes, né? E o que a gente precisa olhar, o que a gente precisa perceber? Ninguém, nada dura para sempre. Nada dura, nada. Eu tenho uma filha, ela mora comigo. E eu tô vendo o crescimento dela, uma hora ela vai crescer e ela vai ter a vida dela. E eu preciso entender e olhar para dentro de mim qual é a minha parte que quer que ela fique comigo. Eu tô lendo um livro, né, eu acabei de ler inclusive, da Verena Karst sobre ansiedade. E ela fala sobre os contos. E nesses contos, né, ela fala muito da simbiose. Que a simbiose é aquela coisa que a gente quer que tá ali com a gente. Isso é uma infantilidade. Só que isso é necessário, é um paradoxo. Só que isso é necessário para a nossa evolução. E ela fala nesse livro algo que eu achei tremendamente importante e interessante. Nós precisamos dessa conexão. E aí nós precisamos cortar essa conexão para ter uma evolução. Jesus disse, lá em Mateus, eu não me recordo agora, que Jesus veio para cortar, para a espada, para cortar o filho da mãe, a nora da sua sogra. Ele disse isso. Só que não é pregado, não é falado, porque ninguém entendeu. E isso está relacionado ao inconsciente. Por que o inconsciente? Porque Jesus falava por parábolas, né? E então, tem muitas coisas ali que se encaixam na psicologia, na psicanálise, nos sonhos, inclusive. E cuidado, todo mundo que quer te colocar medo e culpa tá querendo te manipular, tá querendo te dividir. Medo e culpa, sabe? Detectou medo e culpa, opa, peraí, calma. Vamos olhar isso com... Por que eu tô sentindo isso? Aonde essa pessoa será que tá querendo chegar com isso? Tá aí, por exemplo, a programação de TV. Por que se chama programação? Porque eles estão através da TV, através do sistema, programando até o nosso cérebro. Pois é, no livro que eu tenho aqui, do Dr. Joe Dispenza, um livro incrível chamado Como se tornar sobrenatural. Eu já falei sobre esse livro, recomendo inclusive, é muito interessante, fala sobre o cérebro, sobre meditação, né? Porque tudo está conectado. Inclusive, no Egito Antigo, né, a professora Lucilena Galvão comentou que não existia a palavra religião, porque tudo o que eles iam fazer era sagrado. Então é o seguinte, você vai tomar um banho, isso é sagrado. Por quê? Porque você está lavando o templo do divino, que é o templo do Espírito Santo, o templo da centelha divina. Então, né, o que você está comendo? Como você está abastecendo esse corpo sagrado? Isso é sagrado, o seu corpo é sagrado. Você está fazendo exercícios, você está se alimentando, né, de coisas boas, você está aí fluindo na vida de uma maneira... Não que a sua vida tenha que estar um mar de rosas, porque acredito que nunca vai estar, né? Mas é o seguinte, você tá sendo feliz com o que você tem? Você é feliz com você mesma? Ir à igreja no domingo não é nem obrigação, tá? Porque a igreja, o templo ali, as paredes, tudo bem, tem um lado simbólico, tem ali seres de luz, né? Depois de caminhando nos estudos, eu percebi e senti, tá? Eu vivi isso que eu tô falando aqui, de que estar em uma igreja, às vezes, a gente não vai nem pra ouvir o que a pessoa tá falando lá de cima. Não é para receber uma interpretação, uma direção, uma visão, mas é para estar ali, para que o nosso corpo, porque nós temos 7 corpos, né? A ciência explica isso, esse livro, nós temos um campo eletromagnético à nossa volta. E estar ali na igreja te traz esse conforto, porque existem seres de luz ali. Existem mestres, existem guias espirituais que estão fazendo um trabalho energético
com a gente quando a gente está nesses ambientes, tá? E aí, onde entra, né, o divórcio e Deus? Quando eu entendi isso, me trouxe sim, um certo entendimento, um certo alívio, uma iluminação de dentro, no coração, né? Me trouxe ali mais clareza para que eu entendesse assim, sentindo, tá? Não é da boca para fora, não é cabeça, é sentimento. De que eu não estou fazendo um mal para minha filha. Se Deus, se o divino, está permitindo que ela vivencie esse processo, é porque a alma dela precisa desse processo. É porque ela se conectou. Não, eu não escolhi ela. Foi ela que me escolheu. De onde ela vem? Do lugar onde a alma dela estava. São esses aprendizados que ela precisa. O que eu posso fazer para ajudar ela? Me cuidar, me curar, olhar para as minhas feridas, olhar para o que eu sinto, olhar para o meu passado, olhar para onde eu poderia ter tomado outras atitudes. Tá tudo bem eu ter tomado o que eu tomei. Tá tudo bem. Eu preciso também ter compaixão para comigo mesma. Por quê? Porque quando eu tenho compaixão para comigo, eu tenho compaixão para com o outro. Não que seja fácil, não que seja gostosinho, mas é o que é necessário, é o que a gente está aqui para fazer. Eu tive um certo bloqueio em falar isso sobre Deus, espiritualidade, colocar isso, porque eu achava que eu não sabia nada. Não que eu saiba, não que eu ache que eu sei de tudo, porque eu também ainda não sei, eu estou no processo, mas eu estou me colocando aqui à disposição do divino, de Deus, dos seres de luz, para que essa mensagem chegue em quem tem que chegar. Então, se você às vezes está passando por uma separação, por um divórcio, por um término, acalma o teu coração. Olha para você agora, né? Olha para você, o que você está sentindo. Não tenha medo de atravessar esses sentimentos, tá? De atravessar esses sentimentos, de viver esse processo. É sentir mesmo. É sentir. O que eu tô sentindo agora? Eu tô sentindo tristeza. Então eu vou sentar e chorar ali por 3 dias comendo um pote de sorvete. Ok. Se isso durar muito tempo, cuidado, procure um profissional. Mas a vida, ensinaram pra gente, né? Há séculos vem aí numa divisão de que ir para a igreja é estar conectada com Deus. Não! Você vai comer é estar conectada com Deus. O que você está comendo? Quais são as energias que você está trazendo pro seu corpo, que é divino, que é templo do Espírito Santo? Então, você vai fazer uma atividade física, é divino. Se conecta com Deus. Deus, me dá. Só que a gente não faz. Não faz mesmo. Por quê? Porque foi muito tempo ali achando que só ir para a igreja de domingo é que era conectado com Deus. Mas não é. Quais são os lugares que você está frequentando? Será que esses lugares que você está frequentando têm uma energia boa para você? Como é a vida? E como saber, né? Como é que é a vida de quem frequenta esses lugares? Mas cuidado, talvez seja só casca. Mas, por exemplo, eu não sei você, mas o que eu percebo, por exemplo, dos botecos, né? Esses botecos de vila, de rua, que tem aqueles homens que ficam ali bebendo e tudo mais, são homens que deixam as mulheres de lado, são homens que traem, né? Todos eles, vamos colocar todos eles no mesmo balaio? Não vamos colocar todos eles no mesmo balaio. Mas eu tô falando assim da maioria. E outra coisa, é um lugar, é um ambiente que eu não sei se você consegue ter essa sensibilidade. Eu estou ficando sensível a cada dia mais, porque eu estou me abrindo para a espiritualidade. E é uma espiritualidade que eu peço proteção, eu peço direção, eu bloqueio as energias negativas e eu faço o meu trabalho, eu olho para dentro de mim. O que eu tô falando aqui para você, eu já fiz. E eu faço, porque é igual louça suja. Toda hora tem uma coisinha para olhar. Essa semana eu estava lendo um livro, inclusive recomendo também, As 5 Feridas Emocionais. Gente, é desafiador. Lidar com a rejeição, com a humilhação, com a traição. É desafiador. É muito desafiador. Você vai olhar essas feridas, você começa às vezes, olhando essas feridas, para, por exemplo, um casamento, né, um relacionamento que não deu certo e tudo mais. Só que você começa a perceber que o buraco é mais embaixo. Essas feridas originais não estão no teu relacionamento. Não estavam no teu casamento. Estão na sua infância. Talvez tá antes disso. Eu estudei muito e continuo estudando, como eu falei. E então, assim, é perceber, é olhar para isso e não ter medo.
de sentir. Porque foi colocado, foi ensinado que a gente não deve sentir, né? A nossa vida é um checklist. A vida da coleguinha, olha pra vida da coleguinha, nossa, é tão maravilhosa, é tão boa, mas você não sabe. Quando eu me separei, por exemplo, muita gente que era próxima, né, sangue do sangue, eu digo, que ficou assim de boca aberta, mas como assim? Vocês eram um casal perfeito? Só que ninguém sabe. Quando a porta se fecha, ninguém sabe. Eu não tô aqui me colocando também num ponto de santidade, tá? Que eu não sou santa. Se eu fosse santa, eu não tava nem aqui, não tinha descido, né? Eu tava lá com Jesus na mesa, né? Só na paz. Mas não, eu preciso rever muita coisa dentro de mim. Foi por isso que eu vim, pra rever. E nem sempre isso é fácil, nem sempre isso é gostosinho. Só que, durante o processo, tem os momentos de alívio, sabe? Tem aqueles oásis onde você pensa, meu Deus, se fosse pra passar tudo de novo, eu passaria, porque vale muito a pena. Estar conectada de verdade consigo, se sentir inteira de verdade. Perceber, juntar ali os seus cacos, os seus pedaços, olhando as suas feridas, fazendo as cirurgias que precisam ser feitas. Você chega num ponto que é maravilhoso. Aí você fala, pronto, valeu a pena. Eu preciso passar isso pra frente, eu preciso falar disso pras pessoas. Eu preciso falar disso pras mulheres, que existe uma solução, existe uma saída. Existe vida, e muita vida. Não fique aí agarrada, eu já vi às vezes uns memes, né, de que um balão tá agarrado num cacto, e o cacto tá ferindo ali, tá doendo, mas a pessoa não desagarra daquele cacto. Porque tá presa às vezes a crenças, tá presa às vezes a pessoas que têm um título, que têm um rótulo de pastor, de pastora, de bispo, padre, de pai, sei lá o quê. Cuidado com isso, tá? Eu tô aqui pra ajudar a libertar, pra abrir, pra direcionar, se você quiser, né? Se você se permitir. Porque às vezes tá doendo tanto, 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 mas a gente acaba não se permitindo, porque a gente tá presa a crenças, a paradigmas, a coisas que existem só na nossa cabeça. E às vezes quebrar isso é a parte mais difícil. Tirar esse gesso que colocaram na gente durante muito tempo. Talvez durante toda a sua vida você tenha ouvido isso. Talvez você tenha que quebrar um padrão familiar, o que é mais desafiador. Quebrar um padrão aí que vem há séculos na família e é mais desafiador ainda. E se você quiser me ajuda, eu estou aqui para te ajudar, tá? Bom, agora eu vou fazer uma tiragem de cartas, né? Pra quem esteve acompanhando até aqui. E espero que te ajude de alguma maneira, tá? Bom, tirei 3 cartas aqui. E o significado delas é o seguinte. É um 4 de copas, um as de ouros e a temperança, que é um arcano maior. Então, se você viu até aqui, se você ficou até aqui comigo, é o seguinte, talvez você esteja sentindo aí um certo tédio, né, esse 4 de copas aqui, ele é um menino aqui, ó, que ele tá, né, sentado, assim, que tá acontecendo um milagre na frente dele, mas ele tá com esse sentimento de apatia, sabe, essa coisa de que, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se vai... Copas é relacionado a sentimento, tá, o naipe de copas. Então, assim, cuidado que às vezes você pode estar tendo um milagre na sua vida e você não tá dando valor, tá? Às vezes, por exemplo, a gente quer muito alguma coisa e acontece uma coisa que é boa, mas não é daquele tamanho que a gente achava que fosse, né? Tipo, não é um carro zero que aparece na sua frente, é um usado, mas é muito bom, vai te servir e você não tá dando valor pra isso. Então, cuidado com esse sentimento aí, tá? De tédio, sendo que você tem, sim, o que você realmente precisa, tá? O as de ouros saiu aqui, e o as de ouros é um elemento terra, tá? Então, pra você, provavelmente tem aí novas oportunidades, tenha uma proposta, né, uma prosperidade, o início de uma prosperidade material, não é que você vai ganhar na loteria amanhã, entendeu? Calma, vai devagar. Mas é uma semente. Todos os naipes de as, eles significam ali uma semente plantada na matéria. Então, talvez você inicie um projeto, você inicie aí algo que possa te trazer algum benefício material durante esses dias aí, tá? E saiu a temperança. E a temperança
ela é a carta da cura, é a carta da harmonia, é a carta onde você precisa temperança, né? Aquela coisa de cuidar do material e do emocional, né? Ter aquele equilíbrio, né? Aquele equilíbrio, aquela coisa de que, tanto é que ela tá ali colocando uma taça, uma água, né? Sabe quando a gente vai resfriar o chá? Que a gente às vezes joga de um lado pro outro, que aí começa a esfriar, né? Eu lembro da minha mãe fazendo isso. Então, é uma carta positiva, mas então cuidado com esse sentimento, né? Da carta número 1, de que, ai meu Deus, eu não tenho nada, né? Vai surgir uma oportunidade, presta atenção nisso, porque às vezes você fica agarrado nesse sentimento, né, inicial de que, ai meu Deus, eu não tenho nada. Aí às vezes surge uma proposta, você nem dá oportunidade para a proposta porque você acha que, não vai dar em nada mesmo, até agora nada deu, né? Então, cuidado com isso. E a temperança, né? Então mantenha o equilíbrio e aí vai dar bom aí na sua vida, tá bom? Bom, esse vídeo é só isso, tá? Então, se você gostou desse vídeo, manda aí para uma amiga que possa ajudar, que possa equilibrar, que possa trazer alguma clareza aí, alguma paz, alívio pro coraçãozinho dela, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.